Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês, bater um papo com vocês sobre fitness. Vou falar um pouco com vocês sobre galoneira, vou falar um pouco com vocês sobre viés e vou falar um pouco com vocês sobre alguns pedidos que eu tenho aí, que é o pessoal sempre com problema com viés. Ah, o meu problema é com dry fit, o meu problema é com malha, o meu problema é com ribana, o meu fica repuxado, aquilo não fica repuxado, o meu aparelho está dando problema. A gente vai bater um papo aqui, tá? Lembrando que o que eu vou estar abordando aqui vai ser fitness. É uma das especialidades nossas, também fitness, embora eu não estava costurando fitness há um bom tempo, tá? Mas a gente sempre trabalhou com fitness e ao contrário de que muita gente pensa, né? Entende fitness como leg, fitness aborda muitas coisas, tá? Desde a linha praia, né, que são tecidos para linha de praia, como surf, essas coisas, até toda a parte de academia, de Cooper, de passeio, de todos os esportes, tá? Isso é a linha fitness. Então a gente trabalha com a linha com tecidos com elasticidade, tecidos com inteligência, a gente chama de inteligência, e tecidos um pouco mais finos. Eu trabalho, nós trabalhamos há muitos anos com isso, e eu quero dizer para vocês que estão entrando, quando você escolhe entrar para a linha fitness, os seus equipamentos têm que ser muito bem pensados. E fitness não é aquele negócio que você tem uma overlock, uma galoneira, fecha uma calça e mandou embora e está pronto, uma leg, é só isso que é fitness. Principalmente na linha de academias, esse tipo de coisa, esportes, né? O fitness ele tem acabamentos muito complicados de ser feito. Por outro lado, é um tecido são tecidos ao qual às vezes são muito finos, contém muito elastano, às vezes a composição não ajuda, então o equipamento tem que estar muito bem preparado para poder trabalhar com isso. Então, às vezes, só para a gente iniciar uma produção em fitness, a gente tem que pensar em vários detalhes, que tipo de máquina que vai estar trabalhando, que tipo de profissional que vai estar trabalhando, porque são tecidos caros, tá? Nós trabalhamos com fitness com um padrão um pouquinho melhor. Eu não trabalho fazendo só legs ali, fechando em overlock e mandando para o público. Às vezes são fitness de academia, de marca e esse tipo de coisa. A gente não pode divulgar ah, marcas de clientes, tá ok? Por exemplo, até poderia mostrar, mas eu acho que é uma questão de ética a gente deixar o produto do cliente com um certo zelo, um sigilo. É o meu pensamento, tá? Por quê? Porque o cliente investe muito para poder estar trabalhando com alguns modelos e às vezes criação de modelagem, tipos de tecido. Tudo isso influi dinheiro, influi comércio, né? Influi segredos, né? Então a gente não divulga as marcas dos clientes. Eu vou mostrar aqui alguns passos para resolver problemas de costura. O meu intuito aqui não é mostrar a peça, e sim mostrar formas que vocês devem pensar antes de pegar a peça, deve estudar bem a peça para se colocar. A primeira dica que eu vou dar para vocês é que na linha fitness vocês têm que estudar muito a linha a linha mesmo, linha, tá? A linha aqui que vocês vão estar utilizando. Depende muito da composição para a gente estar usando essa ou aquela linha. Tem gente que acha que linha é tudo igual, tá? Dependendo da produção que você tá, não é. Principalmente se ela for uma produção de uma coleção um pouco mais alta, de um valor mais alto, tá? Então, e também tem que olhar o tipo de equipamento que você está trabalhando. Você pode começar na linha fitness com equipamento básico? Pode, eu sempre trabalhei. Tem alguns cuidados que a gente tem, algumas manhas, né? E que a gente tem que pegar durante o tempo. Falando nisso, eu quero agradecer aqui a Marli Roeder, né? Que eu fiz uma pergunta aí se vocês achavam que costura tinha segredo. E a Marli me respondeu
pergunta que eu achei, poxa, bem coerente. Ela falou: Júlio, olha, eu trabalho há 16 anos na costura e eu sei que toda operação tem um segredo. A gente vai pegando esse segredo com a prática e praticando. O problema disso tudo é que muitas das vezes as pessoas que compram máquina ou que estão pedindo opinião sobre costura não trabalham de fato com isso, elas estão querendo entrar, então elas não têm uma sequência de trabalho. E esse é um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu estou com essa galoneira aqui, do lado dela eu tenho outra galoneira, tá? E é idêntica a essa, né? O que que acontece? Essa galoneira aqui, hoje, e a outra, trabalharam o dia inteiro com viés. A gente estava fazendo viés, que é a pergunta do vídeo. A gente estava passando um viés, tipo esse aqui. Deixa eu ver se eu faço sem mostrar a marca do cliente. Bom, tá aqui. Um viés de fitness, um viés de qualquer coisa, ele tem que ficar assim, gente, ó. Um viés bem feito. E tem alguns segredos. Vocês vão ver aqui, ó. Primeira, tem muita gente que fecha a peça toda para poder passar o viés, né? Vocês vão ver aqui, ó, que essa peça está aberta. Ela não está fechada ainda. Então foi feita só uma parte dessa peça, ó, tá? E os viés delas foram passados. Primeiro, essa aqui é uma peça que ela tem vários detalhes em viés, tá? Eu vou mostrar alguns problemas que tem aqui. E aí é o seguinte, de elaboração de peça mesmo. Mas assim, ó, essa é uma peça que está se perdendo muito viés. Por quê? Por causa de um erro muito bobo. Eu vou mostrar para vocês o primeiro erro aqui nessa situação. Vocês vão olhar aqui, isso aqui é um viés. Olha, um viés de extrema qualidade. Porém, vocês vão perceber aqui, ó, vocês vão ver quantas emendas tem esse viés aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E nesse viés tem um erro grosseiro para quem vai fazer a produção, tá? E aí vai culpar a costureira. E a costureira também que pegar esse viés aqui, igual a gente, se ela não for experiente, ela vai passar problema. E por que que ela vai passar problema? Olha aqui, gente. Tá vendo isso aqui? Esse é o viés, a emenda do viés. A pessoa que deve ter estudado lá e aprendeu isso aí em algum lugar, solta a linha da reta e vai estar tudo certo. A linha da agulha, da over, e aí o viés vai passar tranquilamente no aparelho. Ela esqueceu de dois detalhes. A gramatura é muito alta, então só isso não adiantava. Então, antes de cortar o viés, era necessário que ela fizesse a seguinte situação. Eu fiz uma peça aqui para simular para vocês. Então, eu fiz o que ela fez ali. Soltei, vamos supor que eu cortei, isso aqui é uma malha ramada. Aí eu vou cortar o viés, vou fazer a emenda, eu fiz lá o que ela aprendeu ali. Mas aqui tem um macetezinho muito simples. Quando a gente faz esse tipo de viés, a gente tem que fazer isso, gente, ó, tá? Para facilitar e perder menos, ó. Tem que abrir ele muito antes de cortar, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Tem que abrir muito. Então todo o tecido teria que ser aberto. A pessoa só soltou o ponto, né? Vocês vão ver aqui a diferença, tá? Ó, aqui ele vai passar mais dentro do aparelho. Aqui ele já não passa. E mesmo que eu tente, aqui a costureira tente, ela não vai abrir, vai ficar esse caroço aqui atrás, vai ficar empatando e perdendo viés. Eu vou mostrar para vocês o quanto se perdeu por causa desse detalhezinho. Vocês vão ver aqui, ó, que tem que abrir aqui antes de cortar, tá? Abrir bastante, tá legal? Olha aqui para vocês verem, ó. Eu abri bastante. Só que não basta eu puxar assim, eu tenho que pôr o dedo atrás e puxar assim, ó. Ó, são manhãzinha, como disse a Marli, que a gente aprende com o tempo. Assim o meu viés vai passar tranquilamente aqui dentro do aparelho, porque o que que vai acontecer? Os dois pontos de baixo vão manter os dois costurados aqui, porém a parte de cima vai abrir toda. E se vocês olhar o meu viés aqui,
Se vocês olharem o meu viés aqui, olha lá, tá fechado. Então, isso para mim, antes de cortar, ele teria que estar todo aberto. E assim, depois disso pronto, não tem jeito de eu abrir. Então, cada vez que passa essa emenda dentro do aparelho, duas coisas acontecem. Se a costureira for muito inexperiente, ela vai fazer um monte de peça e as peças vão ficar repuxadas e ela não vai entender o porquê que ficou repuxada. Ela vai falar assim, mas eu descartei a parte que estava lá. Só que cada vez que essa emenda passa aqui dentro, num aparelho tão fino, ela vai chegar no meio aqui ou na entrada aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ó, o viés está correndo normal, tá? Ó, o viés está correndo normal. Ó. Agora vem a emenda, ó. Ó, já embuchou, ó, já parou aqui na ponta da minha galoneira aqui, ó. Se eu forçar aqui, eu ainda arrebenta a minha linha. Tem que ficar aqui, ó, toda hora puxando devagarinho aqui, ajudando a máquina. Ainda é perigoso quebrar a minha agulha. Já arrebentou a minha linha, tá? Então, olha aí para vocês verem. Essa parte eu vou perder, tá? E vou perder, consequentemente, mais ou menos um palmo daqui para trás e daqui para frente. E se eu insistir nisso, vai acontecer o seguinte, essa peça vai ficar toda repuxada nessa parte. Eu vou mostrar para vocês a perda. Só para vocês verem a quantidade de perda por um erro tão simples, tá? Bom, esse é um dos detalhes, tá vendo? Isso aqui é tudo perda de viés, gente. Isso aqui é puro lixo, ó. Olha a quantidade de viés. Se eu pegar isso aqui, vai dar um rolo desse. Um rolo desse vai dar em torno de 1 quilo dessa malha. 1 quilo dessa malha que está aqui custa em torno de R$50. Ou seja, na produção só no viés. Nesse caso aqui ainda perdeu pouco. Dependendo da costureira, se não tiver experiência, vai perder muito, tá? E quem é costureira sabe, e às vezes a costureira é culpada, está sendo culpada de estar perdendo o viés. Mas, na realidade, não é culpa da costureira. A culpa está no corte do viés. Então, para você que não tem experiência, observa aqui para você ver, ó. Se eu passo um viés, aquele viés, e faço isso que eu fiz aqui, ó, tá? Se eu faço isso que eu fiz aqui, tá vendo? Vocês vão ver que ele vai ficar fininho aqui, ó, e ele vai passar no aparelho, eu vou conseguir usar muito mais, eu vou jogar muito menos viés fora do que nesse caso ali, beleza? Essa é a primeira dica. Vamos para a segunda dica, e tem uma dica para quem chegar no final. Vou dar uma dica aí para as meninas que trabalham com calcinha, com biquínis, com esse tipo de coisa, que eu acho que vocês não vão achar no YouTube. E se vocês acharem, me mostra. Se não achar e ver depois, fala, olha, quem ensinou isso aí foi o Júlio, porque é um segredo antigo para quem trabalha com fitness. Antigamente a gente não tinha a facilidade de máquinas que nós temos hoje, tá? Eu vou explicar um pouco sobre a galoneira aqui. Se vocês olharem galoneiras no Japão, nos Estados Unidos, vocês vão ver que as galoneiras lá, o pessoal costuma trabalhar com ela no nível da máquina, né? Como se fosse uma máquina reta, trabalhar no nível aqui, tá? No Brasil e em outros, e a grande maioria dos lugares, esse tipo de galoneira trabalha acima, né? As galoneiras são acima do nível da mesa. Porém, a galoneira tem uma base plana aqui, né? A galoneira, ela não faz só viés. Ela faz trançador, ela faz bolso, né? No caso dessa empresa aqui, o segredo que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: a inspetora, a responsável por esse corte, ela chegou aqui e falou assim, poxa, mas vocês fizeram direto o bolso aí? E nós falamos, sim, mas é assim que se faz. Ah, não, as nossas costureiras não conseguem fazer isso, tem que fazer o bolso na reta para só depois fazer o trançador nela. A gente ficou na nossa. Eu, por exemplo, não ensino muito esse tipo de coisa, né? Então, como eles são responsáveis pela produção, eles que se virem. O que interessa é o serviço aqui está saindo certo. Ela ficou assim, mas como vocês conseguem? Porque as costureiras não conseguem. Não é que as costureiras não conseguem. Como eu disse, essa máquina fica acima do nível
da peça. Vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Essa peça aqui, ela tem um short. E eu tenho que colocar esse short, eu tenho que colocar esse bolso nesse sentido aqui, ó. Até nesse sentido. E aí eu peço uma costureira para ela colocar o bolso aqui na galoneira e ainda fazer trançador. Ela não vai conseguir nunca. Isso porque não é que às vezes até uma costureira muito habilidosa vai conseguir, mas não vai fazer, não vai ter produção. Pode até fazer uma, duas com qualidade, mas não faz 10 com qualidade. Por quê? Porque a costureira aqui ela tem pouco espaço de trabalho. Por outro lado, a galoneira, a costureira que trabalha aqui, ela trabalha sem apoio. A costureira aqui, ó, ela não tem espaço para trabalhar com um bolso tão pequeno, tá? Que o bolso vai exatamente aqui, tá? Esse bolso vai exatamente aqui. E ele tem que ser bem costurado nas bordas, bem na beiradinha aqui, tem que ser bem certinho. A costureira aqui, ela não tem controle. Um tecido mole, ela não vai conseguir ter o controle e fazer todas as peças. Você pode até pedir para as costureiras fazer, mas você vai ter um bolso torto, você vai ter uma costura torta aqui, outra costura torta lá. E por que é que nós conseguimos? Eu vou mostrar esse segredo, tá? No final. Bom, como eu disse, se essa máquina fosse na base aqui, a costureira tinha como trabalhar como se fosse uma reta. Nós podemos baixar essa máquina para o nível da mesa, sim. Só que ela vai ficar permanente ali. Nós sempre tivemos máquinas que a gente, às vezes, em empresas, antigamente, a gente baixava a máquina ficava nesse nível aqui, justamente para operações como essa que eu mostrei aqui, tá? E algumas outras, né? Aí o que acontece? Às vezes um trançador num bolso, uma coisa assim, e aqui a costureira tem que ficar com os dois braços suspensos e trabalhar com limite, ó. Essa máquina não vai dar limite para ela trabalhar aqui, e ela tem que trabalhar com as mãos para cima. Além do que, a mão dela fica mais alta do que o ombro. A costureira fica com os ombros doendo. Então, para que ela trabalhasse perfeita, ela tinha que trabalhar com a posição dos ombros aqui. E aí ela trabalharia com uma reta. Nós fazíamos de baixar essa máquina, tá? E você pode até, se você tem duas galoneiras e às vezes quer ter uma com nível mais baixo, esse corte aqui, ele é substituído, tá? É feito essa furação, só que a gente baixa a máquina para o nível. Vocês não vê isso em costura do Brasil. Vocês vão encontrar alguma coisa assim em costura do americano. Os americanos usam muita máquina, a galoneira, no nível da mesa. Também vão encontrar na Europa alguns conteúdos assim, no Japão. O brasileiro não. No Brasil, pouca gente sabe disso, né? Acho que pouca gente viu uma galoneira com ela na base. Mas em fábrica nós fazíamos isso, porque tinha várias galoneiras, uma delas a gente baixava justamente para poder fazer esse tipo de operação, colocar um bolso, fazer um trançador mais complexo, para fazer um espinha de peixe mais complexo, onde num detalhe pequeno. Então a gente baixava a máquina para o nível e a gente tinha várias outras máquinas para poder trabalhar. Só que uma costureira de casa não tem isso. E aí, como é que se faz? Como é que se faz agora, Júlio? Você explicou esse tempo todo, mas não tem solução. Você mesmo disse que eu só tenho uma máquina. O que eu faço para mim ter uma máquina onde eu tenha espaço para trabalhar? Essa dica aqui, gente, ela não é uma dica nova, tá? Não é uma prática só minha. Essa é uma prática antiga de quem trabalha em fitness. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, a grande maioria das costureiras que tem dificuldade com tecido repuxando, primeira é por não ter um viés de qualidade. Sem isso aqui que eu estou fazendo, gente, eu não sou nada. Sem essas peças, esses aparelhos nesse sentido, aqui eu passo um caminhão de viés, tá? Principalmente se ele não for ramado, né? Se ele não tiver emenda, se ele for tubular, eu passo um viés para... Bom,
Então, é o seguinte, outro problema das costureiras mais iniciantes é justamente, ó, manter o nível do tecido, a direção do tecido. Nós que trabalhamos, já com, como disse a Marli, cada operação tem seu segredo. A gente já tem o hábito de trabalhar assim, é assim que se trabalha com a mão de galoneira. Tem gente que trabalha assim, ó, sabe nada de costura ou então não produz muito, tá? Faz muita coisa, mas é aquela costureira de duas mãos. É a costureira acostumada com reta e com máquina doméstica. Nós trabalhamos industrialmente. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Ó, nós mantemos aqui um nível e aqui a gente costura. Eu não sei se minha máquina está costurando ali porque ela arrebentou, tá, gente? Então não vou tocar muito, mas é esse o sistema, tá? Então a gente vai soltando, é a questão de habilidade. Uma costureira muito baixa tem mais dificuldade com essa máquina, porque quanto mais baixa ela for, mais alta a máquina se torna para ela levantar o braço, tá? Então eu digo sempre assim, as meninas que trabalham na galoneira, para mim, tem que ter em torno de quase 1,70 m para cima, porque para baixo eu tenho que baixar toda a máquina para ela, tá? Aí outras costureiras não vai conseguir trabalhar nela. Mas se você trabalha sozinha e tem coisa, baixa a sua máquina o máximo que você puder, que fique confortável para você trabalhar e para você manter um nível de altura aqui. Júlio, falou que ia ter um segredo e não mostrou. Pois bom, agora eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei no meu Instagram. Se você não está no meu Instagram, vai lá, pode ir lá, tá? E perguntei, ninguém me respondeu, mas eu vou falar com vocês, não é só para o pessoal de fitness, isso aqui ajuda bastante para muitas operações, tá? O pessoal mais antigo em costura já pode ter visto máquinas com isso. Tá? Bom, essa máquina amanhã vai trabalhar com, como eu disse para vocês, trançador. E isso aqui, gente, é uma dica que eu vou dar para vocês, tá? É uma adaptação que a gente faz na máquina para a gente poder trabalhar com... Vocês lembram que eu falei com vocês do short? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu ver onde é que eu pus o danado do short. A dona Dulce me mata de eu pegar as coisas dela e tirar do lugar. Lembra que eu falei com vocês do short? Aqui eu tô com um aparelho, tá? Mas aqui vocês vão ver uma coisa. Eu preciso colocar o meu short aqui. Então, eu vou tirar, não vou tirar meu aparelho, mas aqui vocês vão ver que eu já consigo trabalhar com a máquina com uma reta, tá? Então, isso aqui, ó, era uma coisa muito comum da gente fazer quando a gente tinha poucas máquinas na produção e a gente não podia rebaixar ela, que era uma adaptação de altura. Quando a gente fazia isso aqui, era para operações mais complexas. Essa aqui, gente, eu fiz ontem, ainda não está 100% pronta. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, ela não pode dançar. Aqui na parte de trás, ela tem que ficar na medida da máquina, ela tem que ficar na altura da máquina, tá? Esse tampo aqui, nesse caso aqui, eu coloquei de alumínio porque eu tinha um alumínio aqui que era de uma chapa de estamparia minha, né? Então eu cortei. Aqui na frente você pode deixar um pouquinho mais largo, tá, gente? Na parte de cá você pode deixar um pouquinho mais largo para encaixar melhor. Mas tem que dar a medida da máquina aqui atrás. Então eu deixo um pouquinho mais alto e eu coloquei um velcro aqui para não arranhar a minha máquina. Então amanhã a dona Dulce vai estar fazendo trançadores aqui. Então ela consegue trabalhar com um trançador retinho um atrás do outro. Se ela tivesse fazendo bolso aqui, ó, nem o próprio bolso dava o tamanho da peça. E ela vai ter que trabalhar... Aqui está a marcação dela, ó. Ela já deixou tudo marcado aonde vai o bolso. Aonde as pessoas falaram com nós aqui, o pessoal da empresa. Ah, mas como é que vocês conseguem fazer a costura bem aqui em cima? Minhas costureiras têm que passar uma costura de reta
para só depois fazer o trançador. Nós não fazemos isso, nós conseguimos entrar aqui, ó, com o bolso aqui e já trabalhar com ele aqui, girando na máquina. Isso aqui, ó, para as meninas que trabalham com lingerie, precisam colocar bojo, por exemplo, né? Precisa fazer aquelas operações. Isso aqui é uma mão na roda. Não precisa você fazer, você pode pedir o carpinteiro, tá? Para poder fazer isso para você. A única coisa que ele vai ter que pegar é a medida da sua máquina aqui. A altura aqui é em torno de 10 centímetros, tá? E a mesa vai ter que ficar mais ou menos na altura da tua máquina. Então, ele vai ter que medir e fazer. E isso aqui pode ser feito com o próprio... A grande maioria dos que eu trabalhei era com a própria madeira, né? Que é o MDF, tá? Esse branco, tá? Não faça com madeiras comuns, se acaso vocês forem copiar isso aqui, tá? Não façam com madeira comum. Se você é carpinteiro, tá aqui, ó, uma dica para você ganhar um dinheiro. Faça isso para costureira que você vai ganhar um dinheiro aí. E depois dá um like no canal aqui, que eu acho que você vai ajudar muita costureira nesse sentido, principalmente as novatas que precisam fazer uma calcinha, que não conseguem ter o controle da galoneira aqui, vai ajudar. Júnior, então por que não baixa a máquina? Porque tem operações que a gente precisa que a máquina esteja alta. Bainha, por exemplo, é uma delas. Aqui não dá para mim fazer bainha, tá? Então, quando eu estiver fazendo bainha, a não ser que seja bainha aberta, tudo bem. Mas quando é a bainha fechada, eu não posso fazer assim. Essa é outra dica. Bom, eu quero dar uma dica para... Não sei se eu já falei aqui sobre viés. Eu não posso abrir essa peça aqui, gente, tá? Mas olha aqui para vocês verem, ó. Os viés não são fechados para ser passada, a peça não é fechada, tá? É aqui que a gente usa sempre, toda overlock tem que ter arremate. Isso aqui é uma peça extremamente cara, gente, tá? É uma peça cara e de marca aí conhecida por muita gente aí quer uma peça dessa aqui. E o que acontece? Eu não posso mostrar a marca, mas é uma marca bem conhecida. Tem óculos, tem perfume, tem um monte de coisa. E o que acontece? Essa é uma peça de extrema qualidade e ela é fechada com arremate. Arremate em overlock é fundamental, porque a peça amanhã, assim que ela tiver fechada aqui, colocar as barras, esse aqui é um vestido e ali é um short, tá? E aí o que acontece? Assim que colocar as barras, ela está totalmente pronta. Outra coisa é os meus viés aqui, ó, a perfeição que fica isso. Eu não estou dizendo que o meu serviço é mais perfeito do que o de ninguém, tá? Eu só estou mostrando para vocês que o viés realmente fica perfeito, com toda a costura certinha, por causa desses pequenos detalhes. A dona Dulce trabalhou com isso aqui hoje, passando viés também, tá? Por quê? Porque a peça é muito grande. Então, ó, eu estou trabalhando com ela aqui, ó, eu posso ter margem de trabalho para me girar a peça na máquina. Eu só não consigo fazer bainha e alguns tipos de elástico com a máquina nessa altura. Mas essa adaptação na máquina, se você nunca viu, se você acha que é uma coisa inventada aqui para fazer conteúdo, não é, tá? Isso aqui a gente sempre usou. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Como é que isso fica. Ó, ela é bem justa, tá? Então ela vai encaixar perfeita aqui na máquina, ó, tá? E eu só vou usar ela quando eu necessitar, tá? E aí fica assim, gente, ó. Essa aqui ainda eu fiz aqui meio correndo para dona Dulce aqui, porque a gente voltou a costurar aí fitness. E eu tô com um problemão aqui, gente, que eu tô costurando azul marinho e embaixo, ó, olha aqui para você ver, ó, olha os tecidos finos e tecidos mais grossos, né, de fitness, e ainda estou costurando azul marinho, que é escuro, então eu estou tendo que fazer aqui branco e azul marinho, não é muito legal de fazer isso, mas ficou aí a dica para vocês, tá? Para quem pensa que é um bicho de 7 cabeças, pode ir no marceneiro, pedir para usar esse MDF aqui, ó, e fazer só com esse MDF aqui, vai ficar legal para vocês, tá? E aqui, ó,
Detalhe, aqui na frente, vocês deixem, fala com ele para deixar ela um pouquinho mais aberta. E aqui, ó, para quê? Para que quando você colocar, ela não arranhe sua máquina. Aqui vocês colocam, eu coloquei um moletom aqui, com a fita dupla face, tá? Mas, ó, aqui ela não vai arranhar a minha máquina e quando eu não precisar dela, tá aí, ó, para vocês verem, quando eu não precisar, eu retiro, tá? Retiro ela. Vou mostrar aqui por baixo para vocês, ó, tá? Eu retiro ela, levo para lá e eu tenho a minha galoneira normalmente. Se eu quiser colocar na outra, também posso colocar aqui na outra. Vou mostrar para vocês aqui passando viés, vou mostrar para vocês a parte de trançador, vou fazer shorts aí dessa parte, na hora que nós estivermos usando aqui, fazendo o trançador. Então vocês acompanhem os shorts, que aquilo que eu puder levar de maiores informações para vocês, eu levo. Abraço para vocês, fiquem com Deus e fui, tchau!